Glória a Deus. Glória a Deus. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração essa noite. Olha, coloca por gentileza Juízes 7, a partir do 1. Juízes 7, a partir do verso 1. Juízes, isso, 7:1, perfeito. Ao raiar do dia, Jerubaal, isto é, Gideão, e todos os homens que formavam seu exército, acamparam perto da fonte de Arode. O acampamento dos midianitas ficava no vale, no lado norte, próximo ao monte Moré. Então Yahvé ordenou a Gideão: o povo que está contigo é numeroso demais para que eu entregue Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não caia em soberba e venha orgulhar-se em detrimento à minha pessoa, alardeando que a sua própria força o livrou. Somente até aqui. Coloca, por favor, a versão NAA, por gentileza. Tá bom? Somente até aqui por enquanto. Então, o que está acontecendo aqui? No culto passado, nós falamos da história de Gideão, no capítulo 6. Ele estava no lagar malhando trigo, porque os midianitas, toda vez que eles plantavam algo, toda vez que eles estavam ali para colher, eles vinham e roubavam tudo. Então, no culto passado, nós falamos de Gideão no lagar, que estava... O lagar era o lugar de pisar na uva, não era o lugar de malhar o trigo. Mas ele estava ali por estratégia, para que não roubassem dele tudo o que ele estava produzindo. A questão é, Gideão, ele não estava parado, ele estava produzindo. E o Senhor, ele nunca vai pegar pessoas para um propósito que estão paradas. O Senhor sempre vai usar pessoas que estão produzindo. Amém? Então nesse capítulo, no capítulo 6, Deus ele restaura a identidade de Gideão. Porque Gideão, em certo momento, ele está falando, Senhor, o anjo aparece para ele e fala que vai usá-lo para livrar Israel das mãos dos midianitas. E ele começa a falar, mas Senhor, eu sou tão pequeno, eu sou o menor da minha casa. Ele começa a fazer um monte de justificativas, como que dizendo que ele não era capaz. Mas o Senhor chama ele de varão valoroso, chama ele de homem valente e manda ele ir na sua força. Isso acontece no verso 6. O Senhor restaura a identidade de Gideão. Aqui no 7, o que está acontecendo é o seguinte: Gideão se levantou de madrugada e todo o povo que com ele estava, ou seja, uma grande multidão se juntou a Gideão, porque foi uma ordem do Senhor: reúna o povo, porque nós vamos para a guerra, nós vamos para a batalha. Então manda chamar o povo, junta o máximo de gente que você puder e vamos para a guerra, vamos para o confronto. Amém? E o que acontece? Eles vão para a fonte de Arode. Gente, é um lugar incrível, é um dos lugares preferidos, meus lugares preferidos em Israel. É uma fonte maravilhosa e eu desejo a todos vocês que possam conhecer. É realmente assim, paradisíaco, a água incrível. Então, Pastor Pedael, eles se reúnem nesse lugar, aquele monte de gente, uma multidão. Nós sabemos, no continuar do texto, que eram 32 mil pessoas. 32 mil pessoas estavam acampados nessa fonte por uma ordem do Senhor. Então, o que o Senhor fala para ele? O Senhor, Deus, fala para Gideão: é demais o povo que está com você, para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Faz sentido isso? Gideão foi convocado para liderar um exército na guerra. E aí ele juntou o exército. Muita gente. Aí o Senhor vira e fala para ele: ó, é muita gente que está com você. Qual o sentido disso, gente? Você está indo para uma guerra, o que a gente imagina? Quanto mais pessoas, melhor, não é mesmo? Quanto mais guerreiros estiverem conosco, melhor. Só que Deus está falando outra coisa para Gideão. O que ele está falando? O povo que está com você é demais. É muita gente.
para eu livrar os midianitas nas suas mãos. Por quê? Qual que era o medo de Deus? O medo não, o receio de Deus nesse momento. Ele fala aqui em seguida: Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo, a minha própria mão me livrou. O medo de Deus, o receio de Deus, era que os homens ficassem orgulhosos, porque Deus já tinha falado que ia entregar os midianitas nas mãos de Gideão. Mas eles tinham 32 mil homens, e o exército dos midianitas, juntamente com os amalequitas e o povo do Oriente, somava 135 mil soldados. E a palavra diz também que eles tinham camelos que era como areia da praia, não dava nem para contar, era muito. Então, vamos fazer uma conta rápida. 135 mil. O Senhor tinha entregado para Gideão 32 mil pessoas. Então, pouco menos de um quarto. É isso mesmo? Pouco menos de um quarto. Mas, se você pensar assim, matar 4, dá certo. Se cada um. Rafa, eu garanto meus 4, você garante os seus? Garante? Então, vai dar bom. Se eu garantir os meus e cada um garantir os seus 4, vai dar bom. É possível, não é? Se os 32 mil fossem guerreiros, muito bons, competentes, eles podiam ganhar dos 135 mil. E o que Deus faz? Sabendo, conhecendo o coração do homem, o coração do povo de Israel, que é o nosso coração, o Senhor fala assim, não é esse tanto de gente que vai para a guerra. Porque quando a vitória chegar, é para todo mundo saber que a vitória, a glória é minha, a glória não é de vocês. É para todo mundo saber que não é pela força de vocês, que não é pela competência dos guerreiros, mas é porque eu quis entregá-los nas tuas mãos. A vitória vem de mim, não de vocês. Continua, por gentileza. 3. Portanto, anuncia ao povo o seguinte: quem estiver assustado e com medo, em outras traduções vai dizer, quem estiver tímido e com medo, saia da região montanhosa de Gileade, ou seja, saia daí onde você está, dessa fonte, e volte para casa. Vaza. Está com medo? Vaza. Não quero nenhum guerreiro medroso aqui. Está com medo? Não serve para cá. Olha quantos foram embora. Então, 22 mil homens voltaram. Mais de 2/3 foram medrosos. E saíram daquela fonte. Saíram daquele acampamento que estavam prontos para começar uma guerra. E 10 mil somente ficaram. Continua. Então o Senhor disse a Gideão: ainda tem gente demais. Aí Gideão deve ter ficado louco nesse momento, arrancado os cabelos, enlouquecido. Deus, como pode? Você está falando que tem gente demais? 22 mil foram embora, só sobrou 10 mil. Mas Deus está falando, ainda tem gente demais. Eu vou provar esse povo. Então faça esse povo descer até as águas. Manda eles irem lá na fonte beber água. E ali eu vou provar esse povo para você. Aquele quem eu disser, este irá com você, este de fato irá com você. Porém, todo aquele que eu disser, este não vai com você, este não irá com você. Gideão fez com que os homens descessem até as águas. Gideão, o que ele fez? Ele obedeceu. Ele fez com que os homens fossem até as águas. Então o Senhor lhe disse: todos os que lamberem a água com a língua, como faz o cachorro, esse você deve pôr à parte, separando-os daqueles que se ajoelharem para beber. Ou seja, todos aqueles que pegarem a água com a mão e ficar assim, pegou a água com a mão e lambeu a água, sem perder a atenção, esse você coloca à parte. Aquele que chegou lá e se colocou de joelho e enfiou a cabeça na água lá, quase se afogou para matar a sede,
esse aí não serve. Esse aí você manda embora. Porque eu preciso de gente atenta. Eu preciso de gente ligada. Eu não preciso de gente com a retaguarda baixa. Eu estou indo para a guerra com pessoas que eu preciso que eles olhem a minha retaguarda. Eles não podem em momento nenhum abaixar os olhos. Esses são despreparados. Também não quero. O número dos que lamberam a água levando a mão à boca, aqueles que fizeram da maneira correta, foi de 300 homens. Todos os outros se ajoelharam para beber a água. Olha o que aconteceu. 300 foram aprovados. De 32 mil, 300 foram aprovados. O restante voltou para casa. Então o Senhor disse a Gideão: com esses 300 homens que lamberam a água, eu livrarei vocês e entregarei os midianitas nas suas mãos. Diga a todos os outros que voltem para casa. Nessa hora Gideão está louco. Deus, o que o Senhor está fazendo? Eu estava com a galera aqui, 32 mil pessoas. Estava um volume bom, dava para fazer alguma coisa, pôr medo no povo. Mas agora você está deixando só 300. O que eu vou fazer com isso? O que eu vou fazer com 300 homens contra 135 mil? Vamos fazer uma conta rápida aqui. 300 homens de 32 mil é menos de 1%, correto? Se fosse 1%, seria 320 homens. Como é que é, doutor? 0,1? É tipo isso. Vou confiar. Ou seja, era menos de 1% que tinha ficado ali para lutar contra 35 mil. Mas eu quero dizer para vocês, coloquem o 8. Os 300 homens pegaram as provisões e as trombetas dos outros homens. Gideão mandou todos os homens de Israel, cada um a sua tenda. Porém reteve consigo os 300 homens. O arraial dos midianitas estava abaixo dele no vale. Somente até aí. Vou contextualizar para vocês. Esses 300 homens, com esses 300 homens que Gideão deveria enfrentar 135 mil. Mas eu quero dizer para vocês que menos de 1% era o que sobrou para ele. Porque não podia restar dúvidas que era o Senhor que venceria aquela batalha. O Senhor está dizendo para você e para muita gente aqui essa noite: se você tem 1% de chance ou menos de 1% de chance, tenha 100% de fé, porque eu estou com você. Sou eu que luto as tuas batalhas, sou eu que luto as tuas guerras, sou eu que vou na frente do exército por você. Não é sobre você, não é sobre a quantidade de pessoas, é sobre quem está com você na guerra. Menos de 1%. Do ponto de vista humano, a gente pode falar que é uma loucura, né? Totalmente impensado. A lógica não bate. Mas toda vez que Deus ele quer fazer um milagre nas nossas vidas, toda vez que Deus ele coloca a mão dele, a lógica nunca vai bater. A calculadora de Deus, a calculadora do reino, não é como a calculadora humana. Nós fazemos contas e ficamos presos a essas contas, mas o Senhor ele está dizendo: o sobrenatural sobre a sua vida, quem faz sou eu. Obedeça o que eu estou falando para você, que o sobrenatural quem faz sou eu. Tem muita gente que está passando por grandes dificuldades na vida, momentos de escassez, até diagnósticos ruins na sua vida. Mas o Senhor tem uma palavra para você essa noite. Eu estou com você, eu luto as guerras por você, sou eu que vou à frente da batalha por você. Independente das circunstâncias, que você pode olhar e falar assim: não dá, é impossível. Eu tenho um Deus, nós temos um Deus que ama agir no impossível para abençoar você e a sua casa, e para que a glória seja dada somente a Ele. Somente a Ele. Deus conhecia o coração daquele povo. Deus podia dar a vitória com os 32 mil? Podia.
Claro que ele podia. Mas ele sabia que se ele desse a vitória para aquele povo, com os 32 mil, eles iriam ficar soberbos. O coração ia ficar cheio de orgulho. E é tudo que Deus não queria. Sabe por que Deus faz isso? Porque existe uma batalha mais perigosa do que enfrentar os inimigos. É vencer e acreditar que a glória é sua. Mas a glória é de Deus, porque Ele não divide a glória dele com ninguém. A glória é do Senhor, e Ele se preocupa com isso. Quando Deus diminui os nossos recursos, Ele está eliminando a possibilidade de você confundir milagre com capacidade. Deus elimina a possibilidade de você confundir milagre com capacidade. Ele está entregando na sua vida um milagre, para você não ter como confundir que a capacidade foi sua, que você podia pelas suas mãos. Assim o Senhor faz conosco. E todo mundo já deve ter passado por um momento assim na vida. Um momento em que você chega a um nível de dificuldade, de impossibilidade, que você pensa: Senhor, coloca a tua mão porque eu não posso mais. Faz o que o Senhor sabe fazer de melhor, porque eu não posso mais. Nós passamos por isso. A minha esposa, antes da nossa terceira filha, da Jojo, ela foi diagnosticada com endometriose aguda. Assim, ela estava sentindo umas dores e fomos até o médico. O médico pediu uns exames e quando chegamos com o resultado dos exames, ele falou: olha, a senhora já tem filho? E ela falou: sim, tenho 2 filhos. E o médico falou: que bom, porque a senhora não pode mais gerar. A senhora não pode mais ter filhos. Mas assim, até meio grosso, até meio... Não é grosso, é porque a gente não quer escutar isso e soou assim duro pra gente. A gente tinha um plano de ter mais uma filha, mais um filho. E aquele médico estava falando que ela não podia mais gerar. Mas nós saímos dali e nós conversamos e nós determinamos que aquele diagnóstico do médico não seria o diagnóstico para a nossa vida. Nós determinamos que daquela maneira não ia ser. Nós não aceitamos aquele diagnóstico daquele médico. E eu entrei imediatamente em jejum, em oração. E jejuava, e orava, e acreditava. Acreditava, a gente olhava e via, a gente imaginava a nossa filha vivendo já. Aquele diagnóstico nos deu menos de 1% de chance de gerar uma filha, de gerar um filho, porque ele disse que era impossível. Da maneira que está aqui, é impossível. Que bom que vocês já têm um filho. Mas nós, conversando entre nós, a gente falou: ele não sabe o Deus que a gente serve. Ele não conhece o Deus que nós conhecemos e que nós vivemos todos os dias. E para honra e glória do Senhor, para testemunho do Senhor, nós vamos gerar um filho. Nós vamos gerar um filho. E hoje a nossa Jojo tem 5 anos. A nossa Jojo está viva e muito bem, e alegrando por onde ela passa. Aquele diagnóstico do homem nós não aceitamos, porque era impossível para nós, mas para Deus não há nada impossível. Para Deus não há nada impossível. Enquanto você tem fé, enquanto você acredita, mesmo que as possibilidades sejam mínimas, mesmo que vão dizer para você: não dá, é impossível, aí você entrega o impossível na mão daquele que resolve as coisas impossíveis. Você tira da sua mão, porque você resolve aquilo que é possível. O impossível é com o Pai. O impossível é com Ele. E para a honra e glória do Senhor, nós temos uma filha linda, a Jojo, de 5 anos. E é tão bom viver milagres. É tão bom saber que o Deus que nós servimos, que nós adoramos, Ele luta as nossas guerras por nós.
Ele vai à frente das batalhas por nós. Enquanto nós estamos aqui orando e adorando o nome dele, Ele está, nesse momento, lutando as batalhas que você nem está vendo. Ele está lutando as suas causas, mesmo que você não esteja vendo. Eu quero atentar para o versículo 3. Portanto, anuncia ao povo o seguinte: quem estiver assustado e com medo, saia da região de Gileade, ou seja, vai para casa. Essa é uma passagem que tem tantos ensinamentos, mas eu quis me reter a essa, do medo. Tem muita gente que não está vivendo o que Deus tem para a vida, porque está com medo. Tem muita gente que nem está começando. O medo rouba batalhas antes mesmo dela começar. O problema do medo é esse. Você tem o medo e você nem se lança, você nem vai para a batalha. Antes de começar você já está fracassando. Aqueles 22 mil homens que não foram para a guerra, eles não perderam a batalha. Eles nem lutaram. O medo tirou deles a oportunidade de lutar. O medo tirou daqueles homens a oportunidade de tentar. Olha, eu tentei, eu consegui, ou eu tentei e eu fracassei. Mas no fracasso eu aprendi. Agora o medo, ele não te permite ir para a luta. Esse medo tem que cessar na nossa vida. Nós não somos um povo de medo. A palavra do Senhor diz que nós, em nele, tudo podemos. Todas as coisas podemos no Senhor que nos fortalece. Todas as coisas podemos no Senhor. O problema do medo é permitir que ele decida o seu futuro. Olha que interessante. Moisés sentiu medo, Josué sentiu medo, Davi sentiu medo, Gideão sentiu medo. A diferença não está em sentir medo. A diferença está em quem continua caminhando apesar do medo. Essa é a diferença. E olha que interessante. A própria Jojo, nossa filha, falando disso de medo, nós estávamos no parquinho. E o medo, gente, é algo natural. Nossa filha tem 5 anos. E tinha uma ponte. E ela estava com medo de atravessar aquela ponte. E ela me chamou: papai, me dá a mão. Me dá a mão, papai. Peguei a mão dela e atravessei a ponte com ela. Mais uma vez, eu atravessei a ponte com ela. Mais uma vez, eu atravessei a ponte com ela. Mais uma vez, eu atravessei a ponte com ela. Daqui a pouco eu estava de longe vendo ela atravessar essa ponte, indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. Porque tudo que nós temos que fazer, assim como o Pai faz conosco, Ele pega a nossa mão quando nós estamos com medo. Ele pega a nossa mão e nos leva aonde nós devemos ir. No momento do nosso medo, o nosso Pai segura a nossa mão. Esse é o Deus que nós temos. Quem se lembra de Pedro? Naquela tempestade, ele saiu do barco. Ele deu um passo de fé. E ele foi caminhando até Jesus. E ele foi caminhando até Jesus. No caminho, ele tirou o foco. Ele parou de olhar para Jesus e ele começou a olhar para o vento e para as tempestades. Nesse momento ele começou a afundar. Mas a palavra do Senhor diz que imediatamente a mão de Jesus estava lá para socorrê-lo. A mão do Senhor sempre vai estar a um passo de você. Não importa onde você está, não importa a dificuldade que você está passando, a mão do Senhor sempre vai estar a um passo de você. A palavra não diz que Jesus estava próximo dele ou que Pedro estava chegando. A palavra só diz que ele desviou o olhar, começou a olhar para as tempestades e então começou a afundar. Isso acontece com todos nós. A partir do momento que nós desviamos o foco, desviamos o olhar de Jesus, nós começamos a sucumbir aos nossos medos. Nós começamos a afundar em lugares onde não afundaríamos.
porque perdemos o foco. Não estamos olhando para Jesus. Mas o importante é que a palavra diz que ele estava a um estender de mão. No mesmo momento o Senhor estendeu a mão para Pedro e o levantou. Eu quero dizer para você essa noite, eu não sei o que você está passando, eu não sei as dificuldades que você está enfrentando. Pode ser um diagnóstico ruim, pode ser uma escassez na sua vida, pode ser aquele emprego que você não está conseguindo, alguma dificuldade que você está passando. O Senhor não te esqueceu, o Senhor te vê, Ele sabe onde você está, e Ele está sempre a um estender de mão de você. Basta você clamar e o Senhor está a um estender de mão de você. O medo, gente, é uma das maiores artimanhas do inimigo, do diabo, para a gente não avançar, para a gente não fazer aquilo que o Senhor quer que nós façamos na nossa vida. Tem um amigo que está aqui no culto, e algum tempo atrás ele me chamou, a gente conversou, e ele falou que, pastor, estou querendo uma oportunidade, estou precisando mesmo de uma oportunidade, porque eu tenho feito minhas coisas, mas não está da maneira que eu quero, financeiramente não está tão legal, eu estou me esforçando, mas nada tem acontecido. Eu falei para ele, meu amigo, ore, continue orando, não desista. Nós temos um Deus que honra aqueles filhos que oram, que buscam, que acreditam que Ele pode fazer um milagre. Esse amigo, ele está aqui, é o Léo, ele está por aí? Léo, glória a Deus pela sua vida, glória a Deus pela sua vida. E o Léo me chamou pouco tempo agora antes do culto para me falar que apareceu uma grande oportunidade de emprego para ele, para a honra e glória do Senhor. Aplauda o Senhor, pode aplaudir. Apareceu uma grande oportunidade de emprego, mas não era aqui, não é mesmo, Léo? A oportunidade é em Chapecó, distante daqui, uns 400 quilômetros. E ele me perguntou, pastor, e aí? Falei, meu amigo, você está orando por quê? Por uma oportunidade, não é isso? Você está orando para Deus te dar uma oportunidade. A oportunidade chegou, agora depende de você ter coragem de ir. Depende de você ter coragem de aceitar. Tem muita gente que está orando, pedindo as coisas, e quando Deus entrega, você acredita que Ele tem que te entregar um presente no seu colo, um milagre embrulhado com um laço assim, vermelho para você. Gente, muitas vezes não vai ser assim não. O Senhor vai te entregar oportunidades que vai depender de coragem da sua parte para acessar. Tudo aquilo que nós temos para acessar no reino de Deus depende de coragem da nossa parte. Tudo aquilo depende de coragem da nossa parte. E o Léo veio me dar notícia, veio me dar um abraço e se despedir de mim. Né, Léo? Não vai ser... Você vai rapidinho. Ele está indo para uma agência de carros lá em Chapecó, vai ser o chefe da agência. E eu já falei para ele, meu amigo, você vai lá, você vai estruturar essa agência, ela vai crescer e rapidamente você vai estar numa grande agência aqui de Florianópolis, para a honra e glória do Senhor, porque nós queremos você perto, nós não queremos você longe. Para a honra e glória do Senhor, mas é necessário um tempo. É necessário um tempo. O medo não pode parar você. O medo não pode tirar de você a verdade e a vontade de sonhar. Eu me lembro, quando eu tinha 12 anos, eu morava em Montes Claros, no interior de Minas, vou ser breve. E eu estava jogando futebol por lá. E um olheiro me viu. Um olheiro do Atlético Mineiro me viu. Eu tinha 12 anos, eu pensava na minha cabeça, sempre quis ser jogador de futebol, sempre foi o meu sonho. Sempre falava que eu ia ser, eu tinha certeza que ia ser. E o olheiro me viu com 12 anos e me convidou para ir direto para o time. Só que tinha um problema. A cidade ficava a mais de 400 quilômetros da minha. Não tinha como a minha mãe e o meu pai largarem o emprego que eles tinham, a base estrutural da família. Eu tinha os meus irmãos também, para ir viver comigo esse sonho. E eu sempre pensava, com uns 14 anos eu vou fazer um teste, vou passar, tá tudo bem, 14 anos, já vou ser homem, adulto. Eu pensava, né?
E com 12 anos apareceu a oportunidade. E para honra e glória do Senhor, meus pais, eles foram muito corajosos. Porque eles viraram para mim e falaram assim: olha, se você quiser, você vai. Você pode ir, nós te apoiamos, mas você vai sozinho. Com 12 anos de idade, sair do conforto da minha casa, de perto dos meus pais, era assim, uma loucura para mim. Tudo que eu senti naquele momento foi medo. Tudo que eu senti naquele momento foi medo. Mas eu tinha também um sonho de ser atleta profissional. Eu tinha um sonho de ser jogador de futebol. E eu sabia que para eu alcançar o meu sonho, eu tinha que vencer aquela barreira. Os times bons, eles ficam em capitais, em cidades grandes. E eu topei esse desafio. Eu me mudei para Belo Horizonte com 12 anos de idade, achando que eu era um adulto. E eu posso falar para vocês que durante um ano e meio, eu tinha medo todos os dias. Eu chorava todos os dias praticamente. E o meu pai e minha mãe falavam: filho, você pode voltar para casa a hora que você quiser. O seu quarto está aqui, a casa é sua, você volta quando você quiser. E eu falava: pai, deixa eu tentar mais, deixa eu ficar mais, deixa eu ficar mais. Eu estou com medo, mas eu quero ficar. E para honra e glória do Senhor, eu realizei o meu sonho de ser atleta profissional de futebol. Para honra e glória do Senhor, eu superei o medo. Com 14 anos, não é mesmo, pastora? Com 14 anos eu comecei a morar sozinho naquela cidade. Eu já me achava um homem, já tinha desde os 12 ali pelejando na casa de amigos. E com 14 anos eu comecei a morar sozinho. Agora imagina se eu tivesse fraquejado. Eu era jovem, mas eu já sabia o que estava acontecendo. Se eu tivesse negado aquilo, eu poderia não ter vivido tudo o que Deus tinha para a minha vida. A palavra que eu tenho para você essa noite é: avance apesar do medo. Não deixe o medo te parar. O inimigo sempre vai usar dessas artimanhas de colocar medo na sua cabeça, de que você não é capaz, de que não dá, que é impossível para você. Mas Deus me trouxe aqui essa noite para falar para você: você pode, você é capaz, porque tem um Deus que luta as suas guerras, tem um Deus que te acompanha, tem um Deus que está com você e não te deixa desamparado nunca. Então me tira medo, que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar, e que me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, o vento forte é você. E o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você. Eu também vou subir, eu vou subir no monte que muitos desistirão, e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada, e vou ficar até te encontrar. Aleluia, glória a Deus. Aplauda ao Senhor. Deus tem uma pergunta para você hoje. E o Senhor te pergunta hoje: o que eu já mandei você fazer, que você está adiando ou negando por causa do medo? É o Senhor que está te perguntando essa noite: o que eu já te mandei fazer, que você está adiando ou negando por causa do medo? Olha o que o Senhor diz: nós só precisamos saber de uma coisa: o Senhor está conosco.
Em todas as guerras Ele está conosco, e não sou eu que estou dizendo, a palavra dele diz, Ele nos assegura isso. Em Juízes 6,16, mas o Senhor disse: já que eu estou ao seu lado, você derrotará os midianitas, como se fosse um homem só. Em Mateus 28:20, o próprio Jesus: e eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Em Isaías 41:10, não temas, porque eu estou com você, não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou forças, sim, eu o ajudo, sim, eu o seguro a mão direita da minha justiça. Josué 1:9, não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso, não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Deus disse: de maneira alguma deixarei você, nunca jamais o abandonarei. Aleluia, glória Jesus. a Deus. Aleluia, aleluia, Jesus, glória a Deus. Olha, Inimigos cairão. obrigado, Jô. Só um momento aqui, porque eu tenho que concluir. Quase sempre a garantia não é um plano, não é um recurso, não é uma explicação. O Senhor não te garante um plano, o Senhor não te garante recurso, e Ele também não te garante explicar nada. Mas o que nós mais precisamos, Ele nos garante, que é a presença do Senhor. A presença dEle é tudo que nós precisamos. E isso está garantido, como eu li para vocês aqui em várias palavras. E a presença do Pai é suficiente. A presença do Pai nos basta. O maior presente de Deus nunca foi a terra prometida, nunca foram os milagres. O maior presente de Deus é a presença. E quando nós temos a presença do Pai, de que temeremos? De que teremos medo? De que teremos medo com a presença do Pai? Jô, agora sim. Temer por quê? Temer por Porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. E haja o que houver, e venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, mas eu vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé Glória a Deus. em ti, meu Deus. Glória a Deus. Eu preciso concluir essa mensagem. Coloca, por favor, a partir do 16. Olha que interessante. Juízes 7:16. Então repartiu os 300 homens em 3 companhias e entregou a cada um uma trombeta e um cântaro vazio, com uma tocha dentro dele. Peraí. Gideão está indo para a guerra, ele está indo para a batalha. Ele tinha 32 mil, depois Deus diminuiu para 10 mil, depois diminuiu para 300. E agora olha o que Deus está colocando na mão dele. E Deus entregou em 3 companhias, entregou a cada homem uma trombeta e um cântaro vazio com uma tocha dentro dele. Cadê a espada? Eles estão indo para a guerra. Olha o que Deus está entregando na mão dele. Uma trombeta e um cântaro com uma tocha dentro. Continua.
E disse-lhes: olhem para mim e façam como eu fizer, quando eu chegar às imediações do arraial, assim como eu fizer, façam vocês também. Quando eu tocar a trombeta e todos os que comigo estiverem, então vocês também tocarão a sua trombeta ao redor de todo o arraial e dirão: pelo Senhor e por Gideão. Gideão e os 100 homens que estavam com ele chegaram às imediações do arraial por volta da meia-noite, pouco tempo após a troca das guardas. Tocaram as trombetas e quebraram os cântaros que tinham nas mãos. Assim, as 3 companhias tocaram as trombetas e despedaçaram os cântaros. Seguravam a tocha na mão esquerda e a trombeta na mão direita, e gritavam: uma espada pelo Senhor e por Gideão. E cada um permaneceu no seu lugar, ao redor do arraial. Todo o exército dos midianitas começou a correr, gritar e a fugir. Escuta aqui. Glória a Deus. Aleluia. Não tinha espada. Aleluia. Não tinha espada. Glória a Deus. Porque se dividir também 135 mil pelos 300 dá uma média de 450, doutor. E na palavra, na Bíblia, a gente entende que Saul matou milhares, Davi matou dezenas de milhares. Então era possível cada um matar 450. Mas não tinha espada. O Senhor levou eles para a guerra sem espada. E olha o que a palavra está dizendo: e cada um permaneceu no seu lugar, ao redor do arraial. Todo o exército dos midianitas começou a correr, gritar e a fugir. Ao soar das 300 trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isso em todo o arraial, que fugiu na direção de Zererá. O que o Senhor está dizendo aqui é que com a estratégia, porque o Senhor estava lutando aquela batalha com eles, eles não precisaram levantar uma espada. Eles não precisaram levantar uma espada, para que a glória do Senhor fosse dada somente a Ele. Não houve guerra, não houve batalha, só houve obediência. Obediência ao Senhor e crença em tudo que Ele pode fazer por mim e por você. Seus inimigos, seus inimigos cairão. Nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Seus inimigos cairão. Nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso, pois tudo Ele pode. Gideão começou a batalha com 32 mil homens, Jô. O Senhor entregou a vitória nas mãos dele com 300 homens. Aleluia. E a palavra diz que ele não precisou levantar uma espada. Entenda, essa noite há um Deus que luta por você. Aleluia. Há um Deus que guerreia as suas guerras por você. E você está achando que vai ter que levantar a espada, que vai ter que sair para a guerra e para a batalha. Deus só está falando: descansa. Fica no lugar, descansa que eu luto as suas guerras por você. Aleluia. O Senhor está dizendo isso: eu luto as suas guerras por você. A vitória nunca esteve nos números, muito menos nas espadas. Ela sempre esteve em Deus. A vitória sempre esteve em Deus. A vitória sempre está em Deus. Não está na sua força, não está naquilo que você pode fazer com o seu braço, nem na sua capacidade. A vitória está no Senhor dos Exércitos. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Eu preciso falar com você que chegou aqui essa noite com situações difíceis na sua vida, passando por alguma dificuldade, alguma situação que você acredita que não seja mais possível de resolver.
Alguma situação que você já está falando não dá mais. Pessoas estão olhando para você e falando assim: desiste. Não é para você. Não é possível. Eu estou falando para você que o nosso Deus luta as suas guerras para você. E eu quero te convidar aqui na frente. Eu quero orar por você. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe sua vida. Glória a Deus. Jesus. Aleluia, Jesus. A igreja pode se colocar de pé. Eu quero convidar você que escutou essa palavra e falou no seu coração. Aleluia. Tem lutas que eu estou botando muito esforço. Tem lutas que eu estou fazendo o meu máximo. Tem lutas que eu estou crendo que vou vencer com as minhas armas, que eu vou vencer com a minha espada. Mas o Senhor está falando para você essa noite: coloca na minha mão. Coloca na minha mão e descansa, porque eu tenho vitória para você. Sou eu que luto a sua guerra. Sou eu que venço as batalhas por você. Aleluia, Jesus. Cadê você? O Senhor está te chamando aqui na frente. Aleluia. Ele quer orar por você. Nós queremos orar por você. Aleluia. Pode vir. Pode sair do seu lugar e vem até aqui à frente. A Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. E se esse amor verdadeiro já te encontrou um dia, não tem como o amor e o medo conviverem junto no mesmo lugar. Por isso essa é uma noite em que o Senhor vai lançar fora todo o medo da sua vida. Tudo que está te paralisando e te impedindo de avançar. Hoje o Espírito Santo do Senhor vai invadir o teu ser. E esse medo bate em retirada em nome de Jesus. Por isso saia do seu lugar. Venha receber essa oração. Porque não há como você ter um encontro com o verdadeiro amor e continuar uma vida sendo paralisado pelo medo. Rei Igreja, eu declaro em nome de Jesus, levanta a sua mão, junto com essas pessoas que aqui na frente estão. Eu declaro em nome de Jesus que o medo não governa mais a sua vida, a sua mente, os seus pensamentos e as suas atitudes. Eu declaro em nome de Jesus uma nova unção de coragem e ousadia, inundando o seu ser nessa hora. Em nome de Jesus. Confiando em nosso Deus. Aleluia, Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos, Pai, os teus filhos que aqui à frente estão, Senhor. Eu declaro em nome de Jesus um novo tempo, uma nova unção de força, coragem e ousadia, Pai. Que o teu amor comece agora a inundar os teus filhos e a tua presença, Espírito Santo do Senhor, comece a lançar fora todo medo, toda paralisia espiritual, física. Caia por terra agora em nome de Jesus. Pelo sangue que já foi vertido naquela cruz, eu declaro que todas as amarras, todas as correntes, tudo que aprisiona os teus filhos nessa hora, estão sendo despedaçadas pelo poder que há no nome de Jesus. Um novo tempo sendo estabelecido na vida dos teus filhos, Pai. Um novo tempo e o verdadeiro amor lançando fora todo medo. Uma nova unção de coragem. A fé, entre a fé e o medo, toma isso no seu coração. Existe um destino e o teu destino está nas mãos do próprio Cristo, aquele que já escreveu a sua história. Em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, aplauda ao Senhor. Pastora, e todos esses que vieram aqui na frente,
o Senhor olha para vocês e vê corajosos. Não volte ainda para o seu lugar. Todos que vieram aqui na frente, o Senhor olha para vocês e vê pessoas corajosas. Amém. Aleluia. Corajosos. Saiba que a coragem é a ponte entre aquilo que você crê e aquilo que você vive. Aleluia. A coragem é a ponte entre o que você vê e o que você crê e o que você vive. Aleluia, Jesus. A partir de um ato de coragem, tudo pode mudar na sua vida. A partir de um ato de coragem, de colocar as suas demandas impossíveis nas mãos do Senhor. Amém, Jesus. Ele trata as suas guerras. Ele batalha as suas guerras. Amém? Amém. Vamos Essa fazer uma confissão, oração, a igreja todas juntas, todo mundo junto, em nome de Jesus. Aquela oração que a gente ama fazer. Aquela oração que quando nós fazemos na terra, existe uma grande festa lá no céu. Amém? Coloca a mão no seu coração, repita essas palavras comigo. Senhor Jesus, eu te confesso como meu único e suficiente Salvador. Escreve o meu nome, Jesus, no livro da vida. E risca o meu nome agora do livro da morte. E me dá direito a passar uma eternidade contigo no céu. Glória a Deus, aplauda ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Todos vocês que aqui na frente estão, não voltem para os seus lugares. Talvez você nunca deu seu nome nessa oração do final. Podem se dirigir aqui à minha direita, os nossos staffs. Levanta a mão para onde? Os nossos staffs ali, à minha direita, já estão aqui com um papelzinho para vocês preencherem, porque nós vamos entrar em contato com você. Você que já recebeu aqui, pode preencher aqui mesmo no altar, não tem problema. Pode preencher aqui, Jana, entrega aqui pro pessoal. Pastora, podem preencher aqui. Até porque cada um que veio aqui, de repente, tem uma situação pessoal. E ao você preencher esse papel, um pastor vai entrar em contato com você. E segundo a sua demanda, aquilo que você está vivendo, a sua necessidade específica, alguém vai estar ao seu lado para te ajudar. Amém. Então por isso é muito importante, tá bom, gente? Glória a Deus. Sim, preencherem tudo. Amém? O que mais? Agora eu tenho uma palavra profética, pastora. Ai, meu Deus. Profética. Já sei o que é. Olha para quem está do seu lado. E Deus Fala já me deu a assim. revelação da tua palavra. É. Olha para quem está do seu lado. Olha no olho da pessoa e fala assim: você vai pagar a minha pizza hoje. Glória a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória Não a deixa essa Deus. pessoa sair sem pagar pizza para você não, viu? Dá a bênção que tem gente Deus indo embora abençoe, sem a gente. Coloque a bênção. mão em forma de receber. Que o grande amor de Deus Pai, a graça poderosa e abundante do nosso Senhor Jesus, Amém. a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo repousem sobre você e sobre a sua casa. E aquele que crê diz: amém. Amém. Vão Deus em paz. abençoe. Semana abençoada. Glória a Deus.